Olá, chegamos. Bom, vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem e para o nosso convidado chegar também. As pessoas estão chegando, olá, tudo bem, galera? Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu sou o Guto do Valer um Livro e hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui, continuando a programação da Arena Virtual. A gente vai entrevistar o Vitor Bonini, que é escritor de livros policiais, e os livros dele são maravilhosos. Assim, eu sou um mega fã, eu sou meio suspeito, porque eu gosto de ler livro policial. E aí, vamos esperar Bonini entrar. Bonini entrou. Entrei! Aê, tudo bem, Bonini? Tudo e você, Guto? Tudo bem. Que bom falar Ai, com que você. alegria, nosso papo. Tô muito Pois feliz. é, fiquei tão feliz. Já é legal falar, mas eu vi que era com você. Falei, cara, que legal. E faz muito tempo que a gente não se falava direito, né? Nossa, tô me sentindo agora. Mas é verdade, faz muito tempo mesmo. Bom, tá de quarentena, tá com a mãozinha limpa, tá bebendo água, comendo Tô direito. bebendo café aqui, mas Ai, água delícia também. também. Todos E nós. você? Tô personalizado hoje. Maravilha, maravilha. Não, tô fechado em casa há mais de um mês já. E você? Ah, também faz tempo. Faz muito tempo. Eu já nem lembro como é o mundo lá fora, querido. Faz muito tempo que eu não Não piso lembrava lá. como era a cara de outro humano. Eu vi a sua agora até Exato. falei, caramba, é assim. Na verdade, eu sou um holograma, faz um tempo aí que eu Ah, não tô mais real. Mas enfim, vamos começar o nosso papo. E eu queria saber a primeira coisa. Bom, eu sou do Valer um Livro e a minha missão na vida é indicar livro para as pessoas. Então, Vitor Bonini, que livro você está lendo na quarentena? nossa, eu já li alguns bons livros, a maioria até do meu mestrado, né? Porque eu tô fazendo mestrado em jornalismo e tal, então eu li É muitos, verdade. muitos daqui que são bem legais. Eu comecei agora esse, por sinal. Esse é da Ruth Ware, chama In a Dark, Dark Wood. Eu acho que é Hum, publicado em português, eu acho. É alguma coisa no bosque. Eu cheguei a ver uma vez, mas eu não lembro como é o título. Mas mas sobre o que que é a história? é policial, como sempre. É policial, não? Não, Não, quer isso dizer, eu eu não, já imaginava. eu não leio só policial, óbvio, mas eu tento ler, tipo, alguma coisa que seja não policial, policial, não policial, policial. Pra também, sei lá, Dá uma intercalada. intercalar e ver, acho que, sei lá, ficar atento pro que tá acontecendo no mercado também, sabe? Sim, mas quando você lê livro policial é sempre numa questão de, eu preciso pensar aqui e analisar como autor para os meus próximos livros, ou você também ainda consegue ler só por diversão, só pelo Ah, prazer de ler um livro eu acho policial? que, eu acho que principalmente por diversão, que é o que eu mais gosto, é o que eu sempre gostei. Mas, querendo ou não, acho que sempre quando você começa a estudar alguma coisa ou fazer alguma coisa, tipo, sei lá, você começa a estudar filmes. Aí todo filme que Uhum. você vira a partir dali, querendo ou não, você vai acabar julgando. E, Sim, e eu acho que isso só torna o processo mais legal, no final das contas. Parece, não sei, eu acho que no caso de filmes, por exemplo, ou de livros, eu tenho a impressão de que às vezes você fica meio que, mas será que eu vai perder um pouco a graça, porque eu vou começar a ver como que é a estrutura e tal. E eu acho que fica ah, mais interessante ainda, assim, quando você vê o que o autor fez, os artifícios que ele usou, tal. Eu uso para ver isso, vejo sem querer também, mas eu acho que acima de tudo é para me divertir, porque eu acho muito legal. Enfim. total. Não, e aí quando você encontra um livro que te agrada, mesmo você tendo esse olhar mais técnico, é até melhor, né? Sim, completamente. Até porque aí você fala. Eu acho que aí você consegue ter bons exemplos, sabe? É aquele momento que você para e fala, isso é um bom exemplo que eu deveria seguir. Faz todo sentido. Ó, e alguém soprou pra gente, o nome do livro aqui no Brasil é Em um Bosque Muito Escuro. Ah, eu gosto. Mas não dá spoiler porque eu comecei hoje, hein, gente? Não quero Ah, ser. acho que só falaram isso. Acho que deve ter um bosque escuro e é isso que podemos saber até o momento. E falando, você falou que intercala leituras, um policial, um não policial, e é uma pergunta que eu tenho muito, porque no Colega de Quarto, né, que foi seu primeiro livro publicado, logo no começo a gente tem o Eric, ele começa a ouvir uns barulhos no apartamento, e assim, obviamente seu livro ele é de suspense, é um livro policial, mas você já falou numa entrevista, inclusive, que você gosta das cenas de morte, não pela violência ou pelo sangue que espirra na nossa cara, enfim, mas pelo perigo iminente que acontece quando a gente tem essa cena, né? Porque você sabe que tem um criminoso ali. E esse começo do Colega de Quarto, quando ele começa a ouvir os barulhos, pra mim no começo, quando eu não conhecia a obra, porque eu não leio sinopse, né? Eu achava que Eu também podia ser um não. livro de terror.
Aí eu falei, será que é de terror esse livro? E aí depois que eu fui me tocando que não era e tal, isso há muito tempo. E eu queria saber, você tem vontade de escrever livros de terror ou de qualquer outro gênero que não seja policial? Ah, eu tenho sim, porque eu acho que o que todo escritor gosta de fazer é contar uma boa história, né? Uma boa história e eu acho que a diferença é que com esse gênero policial você consegue, às vezes, manter a curiosidade do leitor um pouco mais viva, porque o mistério é claro, né? É uma coisa bem evidente. A pessoa está lendo para se envolver naquele mistério, para virar as páginas, às vezes até como uma forma de escapismo, enfim. Então eu acho que é um artifício muito bem usado e que você pode ver, por exemplo, que novelas ou mesmo grandes, qualquer outro grande. Tem várias grandes obras que usaram isso, lançaram mão do mistério policial ou de alguma coisa do terror tal, porque, assim, não necessariamente virou uma obra de terror policial, mas eu acho que você usa aquilo para manter uma curiosidade, para levar uma coisa a outra, é meio que a Uhum, gasolina do resto da trama. Então, eu acho que eu escreveria. Eu sou apaixonado por boas histórias. Eu acabo escrevendo muito policial, mas eu não tenho essa ligação. Eu posso muito bem amanhã escrever um livro sem crime, se eu tiver uma ideia boa e que eu acho que vale a pena, e faria isso com o maior prazer. Eu não acho que. Eu não tenho nada contra ficar conhecido por isso, até porque, pelo amor de Deus, é exatamente o contrário, eu adoraria ficar conhecido por isso, mas ao mesmo tempo eu uhum, não faço questão de manter isso, o meu nome atrelado ao policial. Eu acho que escreveria sem terror também. Eu escrevi uma novela de terror e também alguns uhum. contos já, que eu não sei se funcionaram. Não sei, as pessoas podem dizer, mas um deles é no livro Vozes de Joelma, que saiu há pouco tempo, e Uhum. uma das novelas eu escrevi, e é um terror, talvez. Eu tava com mestres do terror junto, assim, então eu tava meio Uhum. café com leite, entendeu? Sei lá se eu consegui passar desapercebido ali. Mas assim que é bom, né? Vai molhando É, os pezinhos. sim, claro, ainda mais quando você tá, tipo, são três amigos grandes, quatro grandes amigos meus que estavam no mesmo projeto. Então, Uhum. quando eu fiz junto, ficou bem legal, assim, e foi uma boa primeira experiência com terror. Mas eu sempre adorei filmes de terror, por exemplo. Então, eu acho que a gente acaba escrevendo aquilo que a gente gosta também, né? Então, acho que Sim. naturalmente. E você falou isso de colocar o pezinho em uma coisa que você não está tão acostumado e tal, experimentar outros estilos de narrativa. E a gente teve ano passado a notícia de que quando ela desaparecer ia virar uma série de televisão. E você estava escrevendo o roteiro, não é isso? Na verdade, o que rolou é que e ainda estou em conversa com a produtora, que é a Clube Filmes, para ver se eu consigo, sei lá, se eu entro no meio ou não. Na verdade, não teve nenhum convite oficial nem nada. O que acontece é que tá tudo com eles, que é o Fabrício Bittar, ele é o diretor e também ele é da Clube Filmes. O projeto está com eles, eu vendi os direitos. Agora eles estão correndo atrás para conseguir distribuidora, que é acho que o momento em que o filme realmente, que a série realmente pode sair. E Tá. assim, eles não têm obrigação nenhuma comigo, não me devem nada, digamos assim. Eles podem muito bem Uhum. fazer o filme e não me dar satisfação nenhuma, mas o próprio Fabrício Bittar, que é o diretor, chegou, a gente já conversou várias vezes sobre ideias, ele me falando o que ele achava, e eu super animado, porque para mim, nossa, imagina, quando que eu ia pensar que o meu livro ia virar série, entendeu? Ainda não Sim, tem total. data, mas só o fato de estar, enfim, essas conversas rolando aí, eu acho que já fiquei bem animado, e aí quem sabe poderia rolar de eu escrever alguma coisa do roteiro, também seria um prazer para mim. E agora, como eu estou fazendo, o meu mestrado é de documentário, mas também envolve muito sobre você fazer roteiro, né? Porque Uhum. documentário é um pezinho a mais próximo dos filmes. Então, porque eu sou jornalista, né? Então, parece que eu tô indo para o outro lado, mas também não quero sair do jornalismo. Mas, enfim, Sim. acho que é expandindo conhecimentos. Não, eu acho maravilhoso. Aliás, sobre isso do jornalismo, você acha que a escrita, você já passou por várias redações, né? Você foi repórter de algumas emissoras e você escreveu em redação também. E você acha que a vivência jornalística, assim, a escrita jornalística, te atrapalha ou te ajuda na literatura? Porque eu entendo que tem um sentido de você conhecer muita coisa, mas às vezes na linguagem, você não tem medo de acabar sendo muito frio ou de ser muito objetivo e perder essa coisa, esse encanto da literatura quando você está escrevendo? Boa pergunta, legal. Até porque eu estava conversando sobre isso hoje com os meus amigos que fizeram o Joelma comigo. Uhum, Eu acho que, para mim, mais ajuda do que qualquer coisa. Primeiro, pelas ideias, porque eu acho que
um bom escritor também tem que ter uma boa noção de mundo, né? Você escrever nada mais é do que você criar um cenário novo em que todo mundo tem que ser empático com seus personagens. Então é óbvio que a primeira coisa que você mais tem que ter é sensibilidade também. Para conseguir sensibilidade, eu acho que você precisa conhecer o mundo. Então, acima de tudo, eu achei os anos que eu tive de rua com certeza influenciaram e estão nos meus livros. Assim, eu falo muito sobre investigação criminal, sobre a vida em várias partes da cidade, da região metropolitana de São Paulo, tal, e tudo isso eu conheci por causa do meu trabalho como jornalista. Então, quanto a isso, já sou grato. E também, eu acho que assim, o romance policial, ele tem essa coisa de a linguagem ser mais direta, ser mais jornalística, porque, querendo ou não, é quase que, como é que eu posso dizer? Assim como você abre o jornal e tem lá um monte de crime, e eu acho que o jornalismo gosta muito dessa coisa de investigação, tal, porque, querendo ou não, é a sociedade cobrando uma resolução de um crime e a gente está pagando imposto para uma polícia que tem que resolver isso. Então, é toda uma construção em volta do jornal para as pessoas acompanharem crimes. Então, eu acho que por isso a linguagem se aproxima também. O romance policial, ele é muito direto. E eu acabo preferindo também, nos livros que eu leio, apesar de eu gostar de uma coisa mais rebuscada também, eu acho que eu preciso mudar a minha chave. Eu preciso saber que eu estou lendo uma coisa rebuscada, sabe? Porque senão eu acho que é coisa de jornalista. Eu fico pensando, tipo, corta, sabe, edição? Nossa, não, muito legal essa frase, corta, sabe? E aí você parar e falar, calma, você não tá lendo um texto, você tá lendo um livro. Faz parte da experiência. Sim. Exato. Que maravilhoso. A gente teve uma pergunta agora do pessoal que tá assistindo, e aí eu queria aproveitar esse momento. A Paula perguntou quais são os seus os seus filmes de terror favoritos. Olha, Cita dois pra gente. Eu vou citar um porque ele me influenciou a vida inteira. Vocês já viram Pânico, sabe? A série Pânico? Ele nem é tão bom assim. Pra mim, o segundo é o melhor. Mas me marcou tanto, porque eu lembro que eu era moleque, acho que foi o primeiro filme de terror que eu vi. E era mais por ser slasher. E slasher tem essa coisa, e ainda mais Pânico, tem essa coisa de tipo, vamos perseguir o assassino, mas na verdade o assassino nos está perseguindo. E no final das contas, o assassino é um deles. Tipo, eu achava isso maravilhoso, assim, era muito Scooby-Doo, que era o que eu gostava da minha vida, assim, eu poderia passar dias vendo Scooby-Doo. Então, você também é muito fã de Agatha Christie, que tem um estilo parecido, né? Com certeza, acho que acaba seguindo o mesmo estilo. E então, assim, Pânico, e deixa eu ver qual mais. Nossa, eu amo os dois filmes do Jordan Peele, o Corra, que todo mundo conhece muito, e o Nós. E eu gostei mais do Nós do que Corra, não sei se você já viu, mas são aqueles filmes... o Corra, acho que concorreu, se pá, ganhou um Oscar até, de melhor roteiro. O Nós não foi indicado a nada, eu fiquei tão irritado com isso, porque eu gostei mais até. Mas por que você gostou mais? Eu não sei, eu acho que por causa do ritmo, porque eu acho que o Corra... eu não sei, é que eu gostei muito dos dois, mas eu achei o Nós uma coisa tão bizarra, que no final é tão bizarro, mas que se fecha tão bem, que eu fiquei... Eu gostei da criação do universo dele, assim. O Corra também é excelente, não me entenda mal, mas eu acho que o Nós tem mais surpresas e não sei, isso conversou mais comigo. Eu acho muito legal quando você toca em críticas sociais usando filmes de terror, que é uma coisa que o Jordan Peele tá fazendo também. Assim como, você já viu O Homem Invisível? Não vi. Eu achei super legal também. Vou anotar já. Não é só vocês pegam dica, não. Também vou anotar aqui. Anota. Ele já vai entrar na minha lista de quarentena, que tá infinita. Mas que bom. E eu vou entrar nas perguntas mais capciosas agora, tá? Faça todas. Não tenho nada. Estamos aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra botar fogo no parquinho. É isso aí, a gente quer discutir, xingar. Eu vi uma entrevista sua que você falava que os livros que você tinha escrito antes do Colega de Quarto, né, que não foram publicados, você seguia muito a esse estilo que a gente estava falando agora, da narrativa whodunit, né, que é quando o investigador vai descobrindo junto com o leitor quem que é o assassino, a gente vai fazendo aquele processo eliminatório, mas que eles eram uma narrativa muito imatura para ser publicada e que depois eles acabaram te ajudando a escrever o Colega de Quarto, que tinha um estilo um pouco diferente. Eu queria entender por que você acha que é imaturo e no que elas te ajudaram na construção do Colega de Quarto. Eu acho que é imaturo porque eu acho que tudo que você escreve, a não ser que você seja tipo uma pessoa que estudou a vida inteira e muito tarde
na sua vida você decide escrever, eu acho que aí você consegue escrever um primeiro livro bom. Se não, eu acho que é muito difícil você escrever um primeiro livro bom, porque, querendo ou não, assim, eram livros que eu escrevi, o primeiro eu escrevi quando eu tinha 15 para 16 anos, e o segundo eu escrevi quando eu tinha 17. Querendo ou não, você não conhece muito do mundo nessa época da sua vida. Eu acho que a gente nunca chega a conhecer todo mundo, óbvio, nem de perto. Mas eu acho que você vai ganhando uma noção melhor que vem junto com habilidade, com treino e tudo mais. Quando você escreve seu primeiro livro, que tinha sido meu caso, primeiro a habilidade. Eu não tinha escrito nada que não fosse redação para a escola. Então, eu acho que a minha escrita estava muito... Um negócio que para mim era muito rebuscado, não chegando a lugar nenhum, e que eu falava, gente, mas eu não leio o livro assim, por que eu estou fazendo isso, sabe? A segunda coisa é por causa de vivência, eu acho que eu não tinha tido um mínimo de vivência fora de escola e de, enfim, coisas que um adolescente faz da vida. E eu acho que, ainda mais porque eu estava lidando com vidas de adultos, então eu acho que também chega no terceiro ponto, que era que os conflitos estavam muito fracos, sabe? Eu acho que você tende, quanto menos você conhece, mais você tende a estereotipar tudo, a recorrer para preconceitos e tudo mais. E aí acaba ficando um livro meio superficial, meio flat, sabe? Meio, sei lá, blasé, um negócio que, mesmo que tivesse finais que eu achava super legais, que eram super engenhosos e super sei lá o quê, eu acho que um final não faz o livro, sabe? Faz o livro é o todo, né? Então, eu acho que é isso. Muitas vezes eu pego livros de pessoas que começaram a escrever agora e dá pra ver isso, que tem ótimas ideias, mas talvez seja tipo, eu tenho certeza que se essa pessoa relesse o livro daqui a 5 anos, ela poderia falar, olha, poderia mudar isso, isso e isso. Que é o que acontece comigo, inclusive, com o Colega de Quarto. Eu acho que é um livro que eu gosto muito, mas eu já não sou mais aquele Victor. Eu acho que daqui a 5 anos eu também não vou ser o Victor que escreveu, por exemplo, Quando Ela Desaparecer. Mas eu acho que você vê eu espero, né? Porque a gente, como ser humano, tem que avançar. Você vê um avanço, e eu acho que a partir de um ponto você consegue começar a lançar. E eu acho que aqueles 2 que eu tinha escrito antes ainda não dava. Eu acho que muita gente que tá... Não sei se quem tá perguntando escreve, não sei se vocês já passaram por isso, mas digam aí, aquela coisa de você escrever, reler e falar, não tá... O que é diferente, por exemplo, de você ser perfeccionista, de você colocar defeito em tudo que você escreve. E tem gente que é assim mesmo, inclusive eu tenho tendências a fazer isso, porque de achar que todo mundo vai dar risada do que eu estou escrevendo. Mas isso você precisa tirar da cabeça. Mas é diferente de você também ter uma cabeça aberta para perceber, olha, isso não tá tão bom, isso dá para melhorar. E eu acho que é isso. E vem com idade, né? Vem com idade, vem com treino, principalmente treino, escrever. Eu acho que é o que eu disse, a não ser tipo por sinal, que tristeza, o Garcia Rosa que faleceu hoje, ontem foi o Rubem Fonseca. O Garcia Rosa lançou o primeiro livro dele, se eu não me engano, quando ele tinha 50 ou 60 anos já, no policial. Mas por quê? Ele já tinha passado a vida inteira estudando, enfim, várias áreas. Ele era da psicanálise, se eu não me engano. Eu posso estar falando errado, me desculpe se estou falando errado, mas ele era um cara super inteligente, literato, enfim. E foi para a literatura depois. É óbvio que o primeiro livro dele ia ser bom. E foi, né? Tanto que ganhou Jabuti e tudo mais. Sim. Aliás, tenho várias perguntas sobre isso. Bom, a gente teve recentemente, eu não sei se você chegou a ver, a gente teve uma polêmica sobre o Prêmio Jabuti, porque a gente tem uma nova categoria esse ano de livro de entretenimento. E essa sempre foi uma discussão muito antiga, né? Se os livros que são mais de entretenimento têm espaço em premiações como Jabuti, como outras premiações também. E eu queria saber de você, como autor, principalmente, se você acha que os livros policiais têm espaço nessas publicações, nessas premiações, e como eles são vistos, porque você criou até uma associação para escritores de literatura policial, né, para vocês se ajudarem e fortalecer essa comunidade. Então, acho legal você falar sobre isso. Legal. Eu acho que é uma polêmica, na minha opinião, super saudável da gente ter essa conversa. Porque a gente coloca a literatura, eu acho que no meio do papo, e pode realmente discutir, ainda mais agora, porque isso é uma discussão antiga, mas eu acho que as pessoas davam sua opinião e saíam. Agora, com essa decisão do Jabuti, eu sinto que as pessoas dão a opinião, mas pelo menos voltam porque não tem volta, quer dizer, não tem volta assim, né? Esse ano vai ser assim. Então, é uma mudança que a gente vai ter que enfrentar, e vai ter que entender e tirar o que é bom ou ruim daquilo. Eu acho assim, na minha opinião, pelo que eu vi, é um tipo de premiação que não exclui, mas sim que inclui.
Tipo, não, o que eu entendi é que ninguém vai deixar de ser premiado por causa disso. Eu acho que desse ponto de vista, eu sou favorável, porque eu acho, assim, eu ainda mais vindo do policial e vendo a quantidade de autores brasileiros desse gênero, que muitas vezes não ganham nenhum espaço no mercado, porque ninguém lê, eu acho que a partir do momento que você coloca alguém do policial concorrendo a um prêmio do Jabuti, eu acho que você de repente pode incentivar a leitura. Eu acho que esse é o ponto mais importante e é um dos argumentos que muita gente tem nessa discussão de livros de entretenimento, alta literatura. Eu acho que às vezes a gente chega a ser para mim é uma discussão muito elitista. Quando a gente olha para o Brasil, com a quantidade de leitores que a gente tem, que é uma coisa assim pífia, quando a gente vê a população inteira e quantos leitores você tem. E ainda mais quando você vê que o Brasil, se eu não me engano, tem ainda mais mulheres do que homens lendo, do que o geral, ou seja, mostra que é uma coisa que também está relacionada com educação, com preconceito, que o homem às vezes tem muito mais preconceito de pegar um livro para ler. Eu acho que você começa a perceber que a gente precisa colocar a literatura e a leitura como algo a ser incentivado em todas as esferas. Enquanto que o que eu quero dizer é assim, por exemplo, eu estou morando agora em Nova York para fazer esse mestrado, e esse tipo de diferença não tem entre entretenimento e literatura. Por outro lado, você tem aqui grandes prêmios de vários gêneros diferentes, e todos eles vão para a lista dos mais vendidos, o que eu acho que é interessante, porque aí o leitor consegue, o escritor consegue viver disso e vira um ciclo. O escritor vive disso, ele escreve, o leitor vai ler, e aí esse leitor vai se incentivar, vai ser cada vez mais incentivado, e vai incentivar o filho, e aí você cria uma rede de leitores. Eu acho que nesse momento que a gente está tentando criar leitores o máximo possível, eu acho que é muito positivo você colocar esses livros que são vistos como entretenimento lá em cima, para de repente incentivarem as pessoas, o Brasil todo, a ler mais. Mas eu entendo todos os outros argumentos e enfim, essa é a minha posição, mas não, enfim, não sei, é igual a sua ou diferente da sua? Ou eu te joguei na roda? Polêmicas, polêmicas. Não, acho que é interessante a gente abrir um espaço para. Porque, na verdade, no Valer um Livro, por exemplo, quando a gente fala sobre qualquer tipo de livro, a gente sempre deixa muito claro que a gente é um canal sobre literatura no geral. Então, a gente vai ler livro policial, a gente vai ler romance, a gente vai ler poesia, a gente dá aula também, então a gente fala de literatura como educação e como entretenimento. Porque pra gente o importante é as pessoas lerem, é o que você disse, a média de leitura no Brasil é muito baixa. E uma coisa que eu ouvi na Flip no ano passado e que eu achei muito boa é que no mercado editorial, às vezes a gente tem uma pequena sensação de que tá um contra o outro, mas na verdade a gente é uma formiguinha querendo a atenção de todas as outras pessoas, né? Porque a gente está competindo com a Netflix, com o YouTube, enfim, porque o livro é uma coisa pela qual você precisa dedicar o seu tempo, você precisa embarcar. Então, a coisa que eu ouvi foi, nós não estamos um contra o outro, nós somos juntos, né? A gente se soma. Então, a gente tem muita pluralidade no mercado editorial. Nos últimos anos, a gente começou a ser muito mais plural, porque a gente não tinha tanto uma onda de nacionais em diversos gêneros como a gente tem hoje. O mercado ele se abriu muito e isso deu muita oportunidade para a gente criar uma identidade mais nacional, mais nossa. Então, para mim, tudo que possa divulgar e enaltecer toda essa pluralidade que a gente tem nos livros, nos gêneros, enfim, é maravilhoso. Legal, e você falou lindíssimo, eu acho que é isso mesmo. E eu gosto, eu acho que é isso, eu acho que apesar da diferenciação do prêmio, eu acho que a gente não deveria realmente diferenciar no resto da vida, digamos assim. Eu gosto muito. Bom, eu sigo vocês faz um tempão, né? Valer um Livro. Por sinal, conheço você e a Tati desde quando eu entrevistei vocês. Nossa, é em verdade. 2000 e W. 2015, cara. Então, eu sigo vocês desde então. Eu acho, e eu sempre fui super fã de vocês, enfim. Então eu sou também suspeito para falar, mas eu acho que é isso. É você tratar vários tipos de literatura diferente e você mostrar para qualquer novo leitor que tá tudo meio que no mesmo pé, gente. Tipo, você lê o que você quiser, você pode gostar do que você quiser, você não precisa ter preconceito de nada. Se você não gostou de uma coisa, vai para outra. Não significa que você vai odiar todos os livros ou que você precisa ler tal livro, senão você não avança na sua vida e nada a ver, sabe? Então, eu acho que é o que eu falei. Eu acho que o principal para mim, o que me fez decidir de dizer,
legal, gostei dessa nova premiação. É pelo fato de repente, incluir mais. Mas, de novo, isso está começando agora, eu acho que o que a gente tem que ver é o que vai acontecer daqui para frente e tirar o que é positivo e negativo e ter uma discussão, acho que, adulta, né, sobre isso. Total, Todo e mundo tem nada o é mesmo... definitivo também, né? A Exato, gente exatamente. aprende com as coisas, afinal de contas somos leitores todos. Uhum. Bom, agora uma pergunta mais tranquilinha, vamos fazer assim, o morde a sopra. Manda bala. Bardelli, grande personagem. Sabe o que eu fico curioso? Eu não achei Ah. que ele ia voltar. E aí eu vi uma entrevista sua falando que os fãs pediram e tal. E eu quero saber se o Bardelli, para quem não conhece a obra do Boninho, se você não conhece, pelo amor de Deus, conheça. É o detetive, ele é super maneiro, assim. E vários escritores policiais têm o seu detetive, né? A gente tem o Poirot, até a J.K. Rowling agora com a série dela policial, tem o Uhum. Cormoran Strike, que é o mesmo detetive por várias histórias. É o seu objetivo fazer isso? Ele vai ser o seu personagem ou foi uma coisa que aconteceu? Então, eu me programo muito mal, essa é a grande verdade, então eu não sei. Tipo, eu escrevi o Colega de Quarto e ia ter o detetive porque eu precisava de alguém que meio que seguisse uma investigação. Porque eu não conseguia ver a polícia investigando um suicídio, que era o caso do Colega de Quarto. Aí eu falei, Uhum. beleza, né, vou criar esse detetive aí. E que na verdade eu já tinha criado, ele já estava nos outros dois livros que eu não tinha publicado. E que, enfim, aqueles que a gente falou que são imaturos. E aí o que rolou foi que eu coloquei ele no colega de quarto, aí eu tive a ideia do casamento, aí no casamento eu precisava de alguém também pra... Porque senão ia ser... Eu precisava de alguém que fosse... Enfim, eu precisava de um detetive de novo e coloquei o Lira, e aí Bardelli, Lira, enfim, eu tenho vários nomes pra ele, as pessoas até nunca sabem quem é quem, eu morro de rir. E aí todo livro agora eu tô colocando uma piada com o nome dele. E aí, quando elas apareceram também, eu precisava de alguém para fazer meio que uma. Eu acho que o detetive é o grande deus ex machina para, assim, resolver tudo que você não consegue e que o leitor precisa saber. Então, por isso eu coloquei no terceiro. E as pessoas têm gostado. E aí eu tentei começar a fazer uma história com ele. Uma história bem bizarra, inclusive. E assim como a J.K. Rowling faz nos livros do Strike, que eu adoro. Que é, na Uhum. verdade, é quase que uma história. É uma história de romance que tem os mistérios aí entre um livro e outro. Mas é por isso que eu acho que, não sei se as pessoas gostam, muita gente manda falando que gostou dele, eu acho que é, Eu acho eu, ele ótimo. obrigado. O que eu queria fazer também é porque a maioria dos policiais brasileiros que a gente conhece, eles são geralmente durões, uns caras fora da Uhum. lei, e que vivem em um submundo, basicamente, do Sim. Brasil, e eu acho que É eu uma queria coisa meio underground, assim, né? total no ar, assim, que tem a ver com esse movimento que foi criado principalmente nos Estados Unidos na época, nos anos 50 tal, que é o hard boiled, que é aquele policial que é tudo meio submundo mesmo. O próprio detetive não é um herói, pelo contrário, ele é um anti-herói. No final, ele sempre Sim. sai da lei ele também e tal. E Uhum. aí eu queria fazer um meio que... E os brasileiros que a gente mais conhece são todos mais ou menos assim também. Não estou falando que todos são assim, não vou generalizar, mas quando Uhum. você fala em Tony Bellotto, em Rubem Fonseca, em Garcia Rosa, os dois de novo, pena faleceram agora, mas os detetives são muito, seguem essa linha. Eu queria fazer alguma coisa que fosse um pouco diferente. Um cara que fosse mais, sei lá, mais gente como a gente, um cara mais que desse pra dar risada da cara dele, sabe? Que não fosse tão sério, não se levasse tão a sério, que errasse, que, sei lá, que fosse estranho ao mesmo tempo. Porque, no Sim. fim das contas, eu acho que esses são os. Todo mundo é estranho, todo mundo se identifica com alguma estranheza. E, no fim das contas, eu acho que se você for contar uma história, você tem que contar a história do lado de quem é estranho, ou de quem tá saindo perdendo. Eu acho que as histórias ficam mais legais assim. Eu concordo. E para você poder aprofundar isso, até porque o nosso tempo já está acabando, eu tenho uma pergunta para você que eu gostaria de fazer para todos os escritores do planeta. Que livro você gostaria de ter escrito e por quê? Gente do céu. Que livro eu gostaria de ter escrito? Qualquer livro? Qualquer livro, de qualquer Bom, gênero. Vai, aproveita, esse é seu momento, eu Boninho. adoro E Não Sobrou Nenhum, Caso 10 Negrinhos da Agatha Christie, porque eu amo a Agatha Christie. E para mim é um dos livros que assim, mais marcaram a minha vida. Então, sei lá, por isso. Mas Justo.
Porque foi a primeira coisa que eu pensei, mas eu acho que tem várias obras que me influenciaram e que eu queria ter escrito também. Então, mas Total. foi esse. Todos, né? Eu É, gostaria de ter escrito todos os livros do mundo. todos os livros do mundo. Maravilhoso. Tipo, enciclopédias e tal. Então, muito obrigado, Bonini, pela conversa. Gente, se vocês não conhecem os livros do Bonini, por favor, leiam O Colega de Quarto, leiam O Casamento, leiam Desculpa, Quando pode Ela ir. Desaparecer, leiam toda a biblioteca deste homem que queria ter escrito todos os livros do Todos os mundo. livros do mundo, é. Você pode ler qualquer livro, então, que vai ser meu. Gente, é isso É, aí. E leiam, e sei lá, leiam na quarentena muito, porque é o que dá pra fazer. E é o que eu indico. Porque acho que, e você né? escreva, né? Na Ah, eu quarentena, tô. pra gente ter mais coisas para ler. Tá me cobrando mesmo. É justo. Bom, e a gente vai continuar a programação da Arena Virtual aqui. Na semana que vem, a Tati vai entrevistar o Daniel Mundo Cru. E a gente vai ter várias outras entrevistas. A gente já teve entrevistas muito legais com a Monja Cohen, Antônio Fagundes. Então, dá uma olhada aqui na programação. Segue aqui o perfil da CBL no Instagram. Segue o Valer um Livro, o Publish News e a Bienal de São Paulo, que estão fazendo a programação da Arena Virtual. A gente vê vocês, então, na semana que vem. Muito obrigado, Bonini. Eu é E que até a agradeço. próxima. Queria agradecer também todo mundo que está envolvido nisso daí, a CBL, enfim, e mandar um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Obrigado, Bonini. Tchau, 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 seus gente. lindos.